Amém. Vamos dar continuidade. O Rafael pediu para deixar para oportunamente. Amém? Então vamos chamar a apóstola. A apóstola Isabel nos trará a mensagem esta noite. Amém. Você pode saudá-la com a salva de palmas, a nossa apóstola. É um privilégio poder ouvir a nossa mãe, nessa noite, e que Deus venha usá-la. Você pode estender sua mão em direção ao altar para abençoá-la. Nós cremos que o Senhor já tem usado, mas usará mais ainda esta noite. Senhor Deus e Pai, apresentamos diante do Senhor a tua serva. Pedimos que o Senhor sonde o coração, a mente, tudo aquilo que possa atrapalhar a ministração dessa palavra seja cancelado e que o Senhor possa usá-la, Pai. Usá-la com intrepidez, com autoridade nesta noite para falar aos nossos corações. Nós que queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu clamor, queremos ouvir a tua mensagem esta noite, Pai. Usa, Senhor amado. Usa, Pai. Abençoa os seus projetos, a sua casa, seu ministério, a sua família. Tudo que o Senhor tem colocado nas mãos delas possa prosperar, progredir, avançar para o crescimento deste reino, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esta noite teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz e graça, queridos, amém? Paz e graça, amém? Eita glória. Noite de Santa Ceia, uma noite especial, né? Estamos aqui para adorá-lo, para reverenciá-lo e engrandecê-lo, amém? Eu quero pedir para vocês abrirem a sua palavra no livro de Isaías 53. Márcio, por favor, meu filho. Meu tangedor aqui. Eita, maravilha! Vou louvar um cântico que eu gosto muito, mas ele é bem antigo, aí por isso que só ele que é antigo, né, não, Roberto? Não é, Márcio? É ele. Isaías 53, amém, é o texto que eu quero ministrar nesta noite. Ontem eu confesso que eu não dormi a madrugada, eu fiquei muito inquieta com essa palavra e já preguei ela várias vezes, em muitos lugares, mas Deus falou muito profundamente comigo nessa madrugada. Eu tinha preparado outros textos, mas o Senhor me direcionou para esse texto aqui nessa noite, Isaías 53. Amém? Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não via boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido e aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito com o seu conhecimento.
o meu servo. O justo justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e como os poderosos repartir a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levantou sobre si, e o pecado de muitos intercedeu pelos seus transgressores. Eu quero louvar ao Senhor com um cântico, que é um cântico de agradecimento. E dessa madrugada para cá, o dia de hoje, eu me emocionei muito com essa palavra. E senti muito forte esse texto na minha vida. E eu me lembrei deste cântico. Eu estava lá no monte com os meninos hoje à tarde do louvor, Caleb, e os outros levitas, alguns levitas, a Márcia, o Roberto e a Mari. E quando nós estávamos orando, veio muito forte essa canção. Nem falei com o Márcio, mas eu começo e você vai atrás. Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi, também perdão. Senhor, me alegro em ti. Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Agora deu para pegar, Caleb. Senhor, me alegro em ti. Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Senhor, me alegro em ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão, pois vitória recebi e também perdão. Eu quero declarar, não só com a minha boca, mas também com meu viver, que da minha vida tu és Senhor. E na multidão dos santos, eu quero declarar, não só com a minha boca, mas também
aleluia, você está dizendo assim seja. Eu quero louvar ao Senhor porque assim seja. Que Ele foi, morreu, ressuscitou e nós estamos aqui numa Santa Ceia. Aleluia, assim seja, Senhor. Aleluia, 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 oh aleluia, 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 a última vez, aleluia. Aleluia, 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 oh aleluia, glória. Convém que eu diminua e desapareça, o Senhor cresça, Senhor. Irmãos, eu nunca me acostumo com o altar, vocês acreditam nisso? Eu não consigo me acostumar com o altar, hein? Apóstola, como assim? Olha só. Um dia eu perguntei para Deus, por que toda vez que eu vou pregar, eu fico nervosa, me dá dor de barriga, tá filmando, né? Eu fico nervosa, me dá dor de barriga, eu fico suando, eu fico assim, irmãos, sabe, emocionalmente. E eu perguntei para Deus um dia, por que eu fico assim? Será que é porque falta um pouco mais de conhecimento? Será que é porque falta um pouco mais de unção? Será que é porque falta um pouco mais de domínio, equilíbrio hermenêutico, exegésico, para ministrar a palavra do Senhor? Aí o Senhor me deu uma bela resposta, Ele falou assim para mim, Ele me respondeu assim, o dia que você acostumar com o altar não está mais em você. E eu achei muito forte. O dia que você se acostumar com o altar não estará mais em você. Porque o altar é a sua vida em mim. Porém, todos aqueles que já não se preocupam mais em pisar num altar como esse, para pregar, para tocar, para dirigir um culto, para cantar, e faz do altar talvez um público para se amostrar, ou um lugar de se apresentar, isso já não é mais altar. Aí o Senhor falou para mim assim, todas as pessoas que têm temor a mim, todas as vezes que subir este altar, vai ter com certeza alguma ação no seu corpo, porque ele sabe que o altar é meu, e para pisar nesse altar eu tenho que primeiro tirar a sandália dos meus pés, tirar a sandália da arrogância, da soberba, da vaidade, da prepotência, do exibicionismo, tirar a sandália da desonestidade, tirar a sandália da mentira. Para pisar aqui eu tenho que entender que o altar é santo e que eu não posso pisar aqui para manchá-lo e para ele se tornar uma imundícia, porque o altar é santo. E aí eu entendi, então agora eu fico mais tranquila quando eu vejo que eu vou pregar e aí eu sinto tudo isso, eu falo assim, então eu não vou morrer agora não vou infartar, não vou dar um AVC, porque é normal, todas as pessoas que têm muito temor e tremor ao pregar a palavra do Senhor, sentir alguma coisa, porque sabe que o altar é um lugar santo e um lugar muito importante, um lugar que não pode ser profanado, e um lugar que exige obediência, santidade e consagração, pela qual aquele que não está preparado é melhor que não suba para tocar, aquele que não está preparado é melhor que não suba para louvar, aquele que não está preparado é melhor que não suba para dirigir um culto, aquele que não está preparado é melhor que não suba para pregar, porque o altar do Senhor, ele é santo. Então eu estou aqui nervosa, porque todas as vezes eu me sinto assim, mas daqui a pouco eu me descontraio, tá bom? Olha só, o livro de Isaías, eu amo o profeta Isaías, desde filho lindo. Eu amo o livro de Isaías, o profeta messiânico. O profeta messiânico foi aquele que teve uma grande experiência, eu já falei várias vezes sobre o profeta messiânico, sobre Isaías, que o livro de Isaías é considerado uma pequena miniatura da Bíblia, porque eles são 66 capítulos, sendo que a Bíblia também tem 66 capítulos, sendo que
no Velho Testamento tem um tanto, no Novo Testamento tem outro tanto, e que compõe assim 66 livros da Bíblia, na Bíblia, e Isaías também compõe 66 capítulos, sendo que nos primeiros capítulos do 1 até o 39, Isaías vem falando de juízo, Isaías vem falando de confessar pecados, Isaías vem falando do juízo de Deus, parecido também com o Velho Testamento, que são 39 capítulos, 39 livros, e que todo o Velho Testamento, ele também é direcionado a regras, a obediências, a correção e a juízo. Já do 39, a partir do 40 até o 66, Isaías começa a linguagem de restauração, edificação e do tempo da graça. Também não é diferente no Novo Testamento, quando se vê através de Mateus até todo o Novo Testamento, que fala também de redenção e que fala também de restauração e de salvos pela graça. Então, o livro de Isaías todo, ele é bem parecido com a Bíblia. E o profeta Isaías, até o capítulo 6, ele ainda não tinha tido uma grande experiência com Deus. Depois quando o seu primo ou tio, Uzias, morreu, ele disse: agora, o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? Foi quando ele teve uma bela experiência com Deus, que veio um anjo com Atenaz, tocou nos lábios dele, e os lábios de Isaías já não foram mais os mesmos. Isaías já não profetizava, porque o tio dele ou o primo dele tinha um cargo importante no reino, tinha um cargo importante no palácio. Isaías profetizava já sem medo, por quê? Não porque tinha alguém para defendê-lo da terra, não porque tinha um costa quente que era o tio dele, o primo dele, então ele podia ir em A, B, C, D, E, que ninguém iria fazer nada por ele, porque quem é que vai tocar, quem é que vai maltratar uma pessoa como essa, que tem alguém como de sangue azul aí na família? Mas Isaías teve essa grande experiência, e desde que Isaías teve essa grande experiência, ele foi selado. Eu digo, e alguns historiadores dizem assim, que Isaías, até então ele ainda não era selado pelo Espírito Santo. Até então ele não tinha tido uma grande experiência. Sabe aquela história que Jó disse assim: olha, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o vê? É assim que os historiadores dizem que Isaías até então, capítulo 1 até o capítulo 6, o 8, não estou me lembrando o capítulo, até então ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, porque a confiança dele estava no tio dele, a segurança dele, a proteção dele estava no tio dele. Mas quando o tio dele ou o primo dele, era parente, morreu, ele descobriu que foi necessário Uzias morrer para que ele tivesse uma experiência com Deus. Foi necessário Uzias morrer para que ele conhecesse a bondade e a graça, a benevolência, mas também tivesse experiência com Deus. Aí eu trazendo para a palavra desta noite, foi necessário Cristo morrer para que eu e você estivéssemos aqui. Foi necessário Jesus morrer para que hoje você estivesse aí, todo bonitão, toda bonitona, de loira, né? De loira, de ruiva, de verde, né? Estava aí todo bonitão, de tatuagem, sem tatuagem, se é pecado, se não é pecado, mas está aí. Não é? Está aí. Por quê? Porque foi necessário Cristo morrer. E Isaías, ele pega passagens assim como Isaías 43, como Isaías 49, como Isaías 50, 52, palavras lindas, maravilhosas do tempo da graça. Mas chega no capítulo, que é o capítulo 53, Deus deu essa revelação do capítulo 53 para ele 700 anos antes de Cristo. Ou seja, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus vir à terra, o Senhor dava uma palavra profética, dava uma revelação para Isaías, falando que ninguém daria crédito à sua pregação e ninguém o ouviria, e que ele seria o mais rejeitado dentre todos os homens. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no amor de Jesus por mim e por você. Eu não sei se em algum momento da sua vida, talvez por ter sido acometido por uma enfermidade, talvez por ter sido abandonado ou abandonada pela esposa, pelo esposo, talvez porque contraiu o Covid agora há pouco tempo, talvez
por causa de uma desilusão sentimental, talvez porque não passaste ainda no concurso, ou as mulheres, que são a maioria, ainda não se casou. E por vários momentos das nossas vidas e aflições, eu e você achamos que o Senhor não está nem aí para nós, que o Senhor não nos ama e que o Senhor não se importa conosco. Geralmente, quando nós passamos por alguma luta, nós até abramos a boca para dizer assim: eu quero morrer. Já contei minha história aqui, né? Várias vezes. Determinada vez, antes do Goianão chegar, que depois chegou o Goianão, o meu Boaz, o meu remidor. Mas antes de chegar o meu Boaz, o meu remidor, eu passei por uma grande decepção sentimental. E aí, por um momento, eu falei: eu quero morrer. É assim que a gente faz. Sabe por que você quer morrer? Porque você não conhece a mensagem da cruz verdadeira. Sabe por que a gente quer morrer em meio às angústias, às aflições? Sabe por que nós queremos morrer e nós nos sentimos abandonados, decepcionados, como se o Senhor nos tivesse decepcionado, como se o Senhor tivesse nos traído, porque até então a bênção não chegou? Sabe por quê? Porque ainda nós não entendemos o caminho da cruz. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre o caminho da cruz e sobre o amor de Jesus por mim e por você. Nada melhor do que numa Santa Ceia de usar um texto como esse. 700 anos de o Cristo vir na terra, o Senhor usava o profeta Isaías para profetizar que viria, né, alguém que seria por nós e que ninguém daria crédito à nossa pregação. E há momentos nas nossas vidas que nós pensamos em olhar para trás, há momentos que nós pensamos em desistir, há momentos que nós pensamos em recuar, há momentos, tem até alguns crentes que, um dia desse uma moça ligou para mim e eu atendi, né? Não sei nem por que eu atendi, porque eu não atendo telefone assim, né? E aí eu atendi, alô, e a moça falou assim: eu quero morrer. Eu falei: morre, trem. Ela: apóstolo. Eu falei: por que você quer morrer? Porque meu namorado me abandonou, então morre. Vocês acham mesmo que Jesus queria morrer? Vocês acham mesmo que Jesus queria passar por todo aquele sacrifício ali no caminho da cruz? Todo aquele sacrifício que ele fez, todo aquele caminho que ele fez, irmão, não foi pagando penitência, ou não foi fazendo propósito de 70 anos para se casar, não. Não foi para ter um concurso, não foi para ter um carro novo, não. Foi por minha causa e por tua causa. Se nós entendêssemos mesmo a mensagem da cruz, se nós entendêssemos mesmo a mensagem do Calvário, nós em nenhum momento nós questionaríamos Deus, a sua existência, e em nenhum momento nós indagaríamos Deus se Ele nos ama mesmo, ou se Ele se importa conosco mesmo, porque amor como esse jamais foi demonstrado na terra. Jamais, irmãos. Você pega um tanto de seita que tem por aí uma tem o Joseph Smith, outra tem Masaharu Taniguchi, outro tem não sei mais o que, tem Buda, tem Maomé, e pergunta se algum deles morreu por alguém aqui na terra. Quando eu aceitei Jesus, que alguém me deu um discipulado falando da mensagem da cruz, eu falei assim: como? Isso é história que o povo conta. Como é que alguém pode ter passado por tudo isso para morrer pelo meu pecado, para morrer por mim? Eu conto sempre essa história que minha mãe estava na nave da igreja, e aí meu irmão, a pastora Deus, estava pregando, e de repente ele perguntou assim, ele estava pregando num culto como esse de Santa Ceia, e falando também da mensagem da cruz, que Jesus tinha morrido pelas nossas vidas. Ele falou assim, perguntou assim: quem morreria aqui por mim? Nem minha mãe levantou a mão. Eu quero ver se seu marido levanta a mão para morrer por você. Eu quero ver se o seu filho levanta a mão para morrer por você, numa geração que filho é contra pai, pai é contra filho, numa geração que chegou aonde nós estávamos conversando, e chegou o Yamari falando para mim que tem pessoas que nem filho quer ter. Por quê?
a palavra diz assim, que ai das grávidas dessa época. Não é porque não tem dinheiro para pagar colégio, não é porque não tem dinheiro para pagar alguma coisa, não tem. Não, irmãos, é porque a geração é pecaminosa. Se deixar as crianças, já nasce bebê xingando palavrão. Esses dias eu ouvi um relato de uma pessoa que falou assim, que conhece uma criança de 2 anos, e o pai dele é bandido, e o menino já anda com as bermudas lá embaixo, aparecendo a cueca, e já fala igual malandro. Olha a geração, 2 anos de idade. Olha a geração, que a criança já nasce, parece que já nasce exigindo do pai, vai fazer minha mamadeira. Os pais se matam para agradar a geração de hoje, para dar um notebook da hora, para dar o iPhone 12, que já chegou, não sei se vai chegar. Porque a geração, e alguém falou assim, não, apóstolo, é porque a geração de hoje já nasce assim, gostando de notebook, gostando de iPhone, gostando de tablet, gostando de Samsung, porque é a geração deles. Eu falei, é a geração de pai mole, mãe mole, que não prega a palavra de Deus para filho. É a geração de mãe mole, de pai mole, que não mostra para ele o preço que o Cristo pagou por ele, para que ele nascesse do teu ventre e estivesse vivo. Essa é a geração, irmãos. Aí a geração de muçulmanos, as crianças, a primeira coisa que aprende a falar não é mamãe, não é papai, é Alá. Porque eles já aprendem. Com 12 anos, tem uns que já querem serem 11 anos. O sonho deles não é ser advogado, não é ser médico. O sonho deles é serem homens bombas. E a minha geração diz que não pode obrigar uma criança a ir para a igreja, porque senão cresce revoltado. A minha geração diz que uma criança de 7, 8 anos, igual o Azarf, fala assim, eu não quero ir para a igreja, eu não vou e não quero, ninguém me faça. E aí a geração de muçulmanos está lá, enfiando lá. Aonde eles estiverem, já levam um tapetinho, porque se der o horário deles ajoelhar, eles ajoelham na frente de todo mundo. E eles não têm vergonha. E nós temos vergonha até de carregar uma Bíblia debaixo do braço. Tem os chamados crentes 007 nos colégios, nas faculdades, nas empresas e até dentro da família. Ninguém sabe que ele é cristão, ele tem vergonha de falar. Ou ele tem vergonha de ser criticado, ou ela tem vergonha, ou medo da família rejeitar porque aceitou Jesus. E aí, diante disso, irmão, dessas perguntas, Deus me abandonou. Deus me rejeitou. Aí eu entro num texto que diz assim, que você é tão importante para Deus que Ele não poupou nem seu filho para amar você. Já imaginou, irmãos? Eu fui escrevendo algumas coisas. Deus não poupou. Jesus veio para ser meu substituto. Pensa, que palavra é essa? Como é que Jesus veio para me substituir? Porque não era para Jesus estar na cruz, era para mim estar na cruz, era para você estar na cruz. Aí Jesus está lá, irmãos, lá no céu, antes da fundação do mundo, está lá Jesus, adorado, pastor Rui, pelos querubins, exaltado pelos querubins, adorado, reverenciado, e todo dia falando com o Pai. E aí, de repente, Jesus não foi proposital à cruz. Não foi proposital. Não foi proposital a cruz. Não foi proposital. A cruz já estava na agenda de Deus. Estava na agenda de Deus que Ele daria o seu Filho amado para morrer por
quem não deveria. Mas por que Jesus, Deus então, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho amado para morrer pela humanidade, para morrer por mim, por você, para que tivesse o direito da vida eterna. Mas como assim, apóstola? Olha só, vem comigo. Isaías 53 diz assim, que o povo se desviou do caminho. Ele se desviou do caminho. O pecado veio. A imundícia veio. E agora? O pecado impede o homem de ver Deus. De que se queixa o homem? Diz a palavra, dos seus próprios pecados. Aí o Senhor, vamos fazer analogia, vamos imaginar. O que é que eu vou fazer agora? O meu povo era para ser santo. O meu povo era para ser despojado de toda a imundícia dessa terra. Mas desviaram os caminhos. Desviando os caminhos, eles perdem o direito do céu. Aí o Senhor vai e pensa assim, qual o sacrifício que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Só se eu negar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo. Renunciar como? O que há de mais renúncia, irmãos, na vida de quem tem filho? É o carro? É a casa? O que há de mais renúncia na minha vida e na sua vida, para aqueles que já têm filhos, é o nosso filho. Irmão, toca no meu gordinho para ver. Azar fez isso, não. Fala com a papai, fala com a mamãe, e a gente resolve depois, mas não vai lá e belisca o meu gordinho, não. Não vai lá e puxa o cabelo do meu gordinho, não. Porque mexeu com sangue do meu sangue. Agora imagina, irmãos. Imagina a dor do nosso Deus. Eu vou ter que enviar meu filho. Porque a única maneira de remissão dos pecados e de redenção é eu dando o meu filho para morrer por eles. Porque aí não vai ter como eles serem imputados o pecado. Olha que forte. Não tem como ser imputado o pecado. Por isso que lá em Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não nenhuma condenação há? Por causa do sacrifício lá da cruz. E aí, a palavra diz assim, tem alguns historiadores que compara esse sofrimento de Deus aqui nesse momento com um sofrimento assim, um pouquinho, né? Sofrimento de Abraão. Quando o Senhor fala assim, dá seu único filho, me dá o seu melhor, o filho da sua velhice. O que vocês esperaram aí, ó, você com 100 anos, Sara com 90, esperaram mais não sei quantos anos aí. É ele que eu quero. Aí você imagina Abraão indo com Isaac até o lugar do sacrifício. E criança pergunta, porque o azar, irmão, tem hora que dá uma... O azar pergunta tanto, irmão, que hora que eu falo assim, azar, sua língua não está doendo, não? Do tanto que o azar fala, irmão, se ele for daqui para Planaltina, ele vai falando. Agora imagina Abraão, no caminho até o sacrifício, Isaac perguntando, papai, tem o martelo, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? Não imaginava ele que era ele o cordeiro. Imagina a dor daquele pai. Imagina aquele sacrifício daquele pai. Dando aquele que faria o nome dele, que herdaria tudo dele, que, né? Glorificaria o nome dele, honraria o nome dele de alguma forma. Você já pensou no sacrifício da cruz toda vez que você está murmurando? Você já pensou no sacrifício da cruz toda vez que você pede a morte por causa de uma desilusão sentimental? Você já imaginou o sacrifício do próprio Deus, tirando o seu filho amado do convívio dos querubins, dos serafins, do convívio do céu, irmãos,
onde não há choro nem ranger de dente, onde não há dívida, onde só há louvor. E ele tirar o filho dele de lá do céu para vir para a terra, para deparar com pessoas miseráveis, sem vergonhas. Meu filho que foi criado aqui, ó, gerado no meu ventre, ter que ir para lá para a terra. Aí Jesus vai, chega numa manjedoura, já não é reconhecido. Já no princípio já tentaram matar ele, Herodes já tentou matar, porque sabia que tinha uma promessa do filho do Cristo vir, ele ficou sabendo que esse Cristo já tinha nascido. E então a vida de Jesus só de perseguição. Aí o profeta diz assim: foi o mais rejeitado de todos os homens. Aí você está chorando porque você está sendo rejeitado. Ai, meu namorado rejeitou, arruma outro. Ai, meu marido me rejeitou, arruma outro não, vai pagar preço. Ele é esperto. Olha aí, pastor, acho que ficou com o coração na mão ali, líder de casais. Você está sendo rejeitado por um ou outro no trabalho, ou por alguém na sua família. Mas imagina Jesus, que foi rejeitado, foi o mais rejeitado dentre todos os homens. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo judeu, porque o povo judeu não aceitou. Porque pensava que Jesus viria, né, no luxo, na riqueza, no ouro, na prata. Aí ele já foi rejeitado aí. Depois, Jesus foi rejeitado, começou a fazer seus milagres, né? O ministério de Jesus começou lá pelos 30 anos. Aí Jesus começa a desempenhar seu ministério. Quando ele começa a ser desempenhado do seu ministério, ele sabia que o mesmo povo que o aplaudia seria o mesmo povo que ia dizer assim: crucifica Jesus, crucifica Jesus. É por isso que eu não me agrado muito com bajulação. É por isso que eu sempre falo, Eliane sabe disso, missionária Eliane, que está muito comigo, perto de mim, fazemos muitos hinos da harpa, e eu sempre falo com ela e comento com as pessoas lá em casa. Eu não gosto de pessoas que ficam me bajulando muito. Eu não gosto de pessoas que ficam me aplaudindo muito. A apóstola Isabel é a maior profeta de Brasília. Não, olha, lá da Manancial, a mais usada é a apóstola Isabel. Você pode ter certeza que essa pessoa é a que vai me trair lá na frente. Porque os mesmos que aplaudiram Jesus, e bateram palmas a Jesus, olha, curou o cego. Olha, Jesus ouviu o clamor até dos porcos. Os porcos falaram para ele assim: me manda, pelo menos me manda para aquelas manadas de porcos. Aí Jesus concedeu o pedido até dos demônios lá. Foram os mesmos que falou que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus salvou. Foram os mesmos que rejeitaram Jesus e que estava lá quando estava, com Caifás, com Pilatos, dizendo assim: crucifica. Agora você pensa, Jesus não tinha pecado algum. Jesus vai, é chegada a Páscoa. Aí Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, vamos ministrar a Páscoa. Vamos chegar da Páscoa, então vamos ministrar a Santa Ceia. Coma deste pão, beba deste cálice. Tem um dentre vocês que vai me trair. Tem um dentre vocês que vai me trair. Aí Pedro: sou eu, Jesus. Judas: sou eu, Senhor. Aí Pedro falava bem assim: eu, Senhor, nunca vou lhe trair. Eu nunca vou abrir mão da tua presença. Os mesmos que falam que nunca vai abrir mão da sua presença. Irmãos, tem alguns cantos que eu não gosto. Eu não gosto. Porque as pessoas não entenderam ainda a mensagem da cruz e ficam cantando: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Abre nada, gente. A gente não abre mão nem de um namorado para servir a Jesus de verdade, com direitinho.
A gente não abre mão daquele caixa 2 lá na empresa para poder ceiar nessa noite. A gente não abre mão de falar mal dos outros, de apontar os outros, de criticar os outros. Irmãos, eu fico assim impressionado que o exército de Cristo é o exército mais dividido, pastor, que existe. Está lá a Flor de Lis, eu não estou defendendo ela. Cabe a Deus julgá-la. Mas é certo um monte de crente usar as redes sociais para ficar metendo o pau na mulher, sendo que quem vai ser colocado junto do bolo sou eu e você. Porque quando eles olham a Flor de Lis, não olha a Flor de Lis, olha os evangélicos. Quando eles veem a reportagem sobre isso, aí vai lá sua família que não é cristã. Olha, por isso que eu não sou crente, porque é tudo safado. Quando você posta algo denigrindo a imagem do teu irmão, da tua irmã, do teu pastor, de alguma igreja, seja qual for uma igreja, você está denigrindo a imagem dos evangélicos, que representação do céu aqui na terra, os cristãos. Aí ainda diz que abre mão não. Quem se aproxima da cruz não tem prazer em denegrir a imagem de ninguém. Quem se aproxima da cruz não tem prazer de viver mais nas práticas dessa terra. O que quer dizer, apóstola? Quer dizer que se você ainda gosta de uma maconhinha é porque você não está perto da cruz. Quer dizer que se você ainda gosta de uma baladinha é porque você não está perto da cruz. Quer dizer que se você ainda gosta de estar na roda dos escarnecedores é porque você ainda não está perto da cruz. Não tem como estar perto da cruz e estar perto das coisas do mundo, irmãos. Não tem, irmãos. Não tem quem me faça entender que eu, que canto aqui, alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim. Não tem quem me faça entender que mais tarde chega em casa e vai lá, deixar a vida me levar, Não tem, Mari, quem me faça ver que o ministério de dança que está perto da cruz, dança louvores na presença do meu Deus, maravilhosa graça, seu infinito amor. E quando chega em casa está lá no TikTok. Eu não consigo entender isso, irmãos. Porque quanto mais a gente, irmãos, quanto mais a gente chega na cruz, quanto mais a gente entende o sacrifício de Jesus, a redenção, remissão do pecado, a gente quer estar mais perto de Deus. Aí você diz como salmista, assim como a costa anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, a minha alma espera por ti. Missionário Inês, não tem como eu dizer que eu estou perto da cruz e ainda sentir vontade de ir para a lambada. Não tem como, pastor Watson, eu dizer que eu estou perto da cruz ainda tendo vontade de ir para o pagode. Não tem como eu dizer que eu estou perto da cruz e passar ali ali, Rogério, do Guará, e fumar aquele cachimbo do cão, que é o narguilé. Ali é cão puro, é cachimbo do cão. Não tem como. Eu não consigo, irmãos. Apóstolo, então o que você quer me dizer nessa noite? Eu quero lhe dizer que Jesus está lhe convidando hoje para se aproximar da cruz. Jesus está te convidando hoje para você entender o sacrifício da cruz. Que Jesus só mandou o filho dele que estava lá, sendo exaltado, honrado pelos querubins, pelos serafins, por minha causa. Aí a pergunta é, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Aí o povo fala assim, foi Judas. Judas matou Jesus, Rose. Judas matou Jesus, sabe por quê? Porque Judas vendeu Jesus, traiu Jesus
por 30 moedas de prata. Foi Judas. Aí no dia de sábado de aleluia, coloca um Judas lá. Ainda coloca aqui no Cruzeiro? Lá no Guará você coloca no Bandeirante. Aí coloca lá um Judas. Aí, cospe no Judas. Um boneco que é o Judas no pote. Ainda existe isso? Cospe no Judas. Joga pedra no Judas. E depois queima o Judas. Porque dizendo ele e ela que foi Judas que levou Jesus para a cruz. Não, quem levou Judas para a cruz foi Pedro. Porque Pedro andava com Jesus e falou para Jesus. No dia que o Senhor falou que um deles ia trair e que ele seria entregue na mão dos homens, Pedro falou assim: Senhor, nunca vou te trair. O Senhor vira para Pedro e fala assim: ó, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair, me negar 3 vezes. Aí o povo fala assim: não, foi Judas, foi Pedro. Porque Pedro falou que não negaria Jesus. E aí, antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes, falando que não conhecia Jesus. Foi Pedro. Não, quem levou Jesus para a cruz foi Herodes. Porque já começou pela perseguição dos primogênitos. Depois, quando Jesus saiu lá do Getsemane, né? Olha só, irmãos, como o povo. Quem traiu Jesus? Quem levou Jesus na cruz? Aí está lá Jesus. Parte o pão, né? Dá a ceia e diz: olha, aquele que come o pão indignamente e o sangue indignamente será culpado do corpo e do sangue. Olha como essa forte. Olha só como essa parte é forte. E tem muita gente comendo do pão e bebendo do cálice. A palavra diz assim: tem muitos que estão doentes e muitos que até já dormem, ou seja, que até já morreram. Foi Jesus que levou condenação para eles. Porque acha que é só assim, comer como se estivesse tomando um suco e comer como se estivesse comendo um pão. E tem toda uma lembrança do sacrifício. Aí Jesus vai, o sacrifício, e fala assim: agora, Pedro, Tiago e João, vamos subir comigo ali no monte? Vamos, Senhor. Aí o Senhor falou assim: ó, eu vou subir mais um pouquinho e vocês ficam aí orando. Vocês ficam aí orando. Aí, quando Jesus volta, irmãos, a primeira vez eles estão dormindo. Aí o Senhor fala assim para eles: vocês não podem vigiar nem 1 hora. Jesus sobe de novo, a terceira vez. As 3 vezes eles dormindo. Apóstolo, por que você está falando sobre isso? Porque o Senhor falou para mim: eu quero que nesse tempo de pandemia a minha igreja desperte. A pandemia não acabou. Tem gente morrendo, tem gente sendo contaminado e o povo está como se nada tivesse acontecendo. O povo continua orando pouco, jejuando pouco, sacrificando pouco. Tira-se, percebe-se na nossa igreja. Faz sua reunião de oração de meia-noite a uma, vem 10 pessoas, 15 pessoas. Chama para o monte, vai 4 pessoas. Chama para o jejum coletivo. No primeiro dia, já sente aquele cheirinho do café. Pastora, não dei conta não dou conta, minha pastora. É interessante que o povo bebia cana à vontade e dava conta. Pensa um negócio desse. O povo não dá conta de jejuar até meio-dia. Dona Regina, o povo não dá conta. Eu me lembro do tempo lá das farras, que a gente bebia. No outro dia, irmãos, se tivesse mais uma caninha, 9 horas da manhã, bebia. Mais principalmente no Natal, né? Que a gente come o que é da noite passada e bebe o que era da noite. Aí tinha um tal de ponche, irmão, o negócio era bom.
Aí a gente bebia, era vinho com creme de leite condensado, é um negócio assim, não é assim? Não é não, Regina? Tu gostava, né? Ó. Aí, irmãos, no outro dia de manhã a gente bebia de novo. Aí o povo não dá mais conta de jejuar. Olha, apóstola, eu não jejuo porque eu começo a jejuar, me dá uma dor no estômago. A apóstola começa a jejuar, dá uma dor de cabeça. Pode jejuar nem até meio-dia. Não pode jejuar nem de meia-noite até 10 horas da manhã. Há um despertamento no culto de Santa Ceia, irmãos. Eu adoraria estar pregando chave, entregando casamento, que eu estou doida para fazer. Ainda bem que eu já vou fazer um casamento agora dia 26. Aí eu estou muito feliz por isso, de ovelhas minhas. Mas ninguém me conhece, sabe que eu tenho um prazer de profetizar a bênção. Mas Deus foi rasgando a minha alma nessa madrugada e falou: que evangelho é esse que está sendo pregado na minha igreja? Que o povo só quer bênção, parece as irmãs sanguessuga, me dá marido, me dá casa, me dá carro, me dá concurso, mas ninguém diz assim, me dá unção, me dá azeite, me dá a tua presença. Que evangelho é esse só do pedir, irmãos? Que evangelho é esse que nem na ceia as igrejas pregam mais, fazendo menção à cruz, fazendo menção que Jesus, quando ele subiu para o Getsemane, que foi para o monte, pastor Oasis, ele subiu, sabe por quê, irmãos? Ele subiu, não foi para... Não estou questionando e nem estou reclamando de você fazer isso, não. Você pode subir o monte para fazer alguns propósitos? Pode, eu não estou falando contra, né, pastor Sérgio? Mas Jesus subiu ao monte, irmão, do Getsemane, sabe por quê? Porque ele estava profundamente angustiado. Ele estava sentindo, irmãos, a angústia da morte. Ele já estava absorvendo aqueles pecados de um povo todo. E que ao descer aquele monte, ele já sabia. Quando chegou lá no monte, a angústia dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele disse assim: Senhor, se for possível, porque Jesus estava como um homem. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ou seja, ele tinha os mesmos sentimentos que eu, Presidente Caleb, que você, Presidente Fernando. Ele tinha o mesmo sentimento, irmãos. Ele chorava, ele sentia tristeza, ele sentia angústia, porque também ele estava como homem. E quando ele subiu o Getsemane, ele, Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a sua vontade. E ele desceu com a certeza que a vontade de Deus seria feita, porque ele queria agradar o Pai dele. A palavra aqui em Isaías 53 diz assim, que Jesus, para agradar a Deus, ele foi voluntariamente para morrer, para agradar o Pai. Porque o Pai não queria que o povo carregasse o jugo do pecado e nem deixasse de ter direito à vida eterna. Que ele vencesse, saísse da morte da terra para a vida eterna. Irmão, sabe qual é a minha alegria? De todos os crentes que morreram com o Covid, que foi triste, foi terrível. Eu senti na pele pessoas que eu conheci em igrejas, pastores, amigos que morreram. Mas a minha alegria foi de lembrar do sacrifício da cruz, Jesus, e que ele estava morrendo aqui na terra, mas da morte ele veio para a vida eterna. E era isso. Aí ele desceu do Getsemane, encontrou os discípulos dormindo, e quando ele já estava no caminho, veio os soldados, prendeu Jesus. Sabe como? Assim. Judas tinha falado para os homens: aquele que eu beijar no rosto, é ele, o Filho do Homem. Aí vem Judas, oh meu Salvador, Filho do Homem, e um beijo.
Quando ele beijou o rosto de Jesus, veio os soldados o prendeu. No caminho que eles levavam Jesus para o Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, era um local muito importante da época da cultura judaica, porque eram 71 pessoas, 71 homens que compunham o Sinédrio. E chegando lá, irmãos, até o caminho, olha, venha comigo. Até o caminho eles cuspiam em Jesus. Até o caminho eles esbofeteavam Jesus. Até o caminho do Sinédrio eles empurravam Jesus. Pode entender isso? O mesmo povo que aplaudia ele. O mesmo povo que talvez dizia, o pobre está. É o mesmo povo de hoje, irmãos. Se Jesus voltasse, ele seria negado de novo por muitos. Eu vejo alguns relatos, John Lennon. Nem Jesus Cristo é mais famoso do que eu, morreu. Cazuza, num show dele, ele fuma maconha, dá um trago, sopra a fumaça sobe, isso aqui é para você, Jesus, morreu. Os Mamonas assassina o Dinho, filho de crente, blasfemou. Estamos mais populares do que Jesus Cristo. A popularidade acabou quando caiu aquele avião. Nessa época já tem gente negando Jesus da mesma forma. Nessa época até dentro das nossas igrejas já tem gente negando Jesus. Fazendo movimentos. Esses dias eu achei um vídeo lá. É tanto amigo, né? Que não é amigo, né? Né, Mário? Tem gente que tem 5.000 amigos. Eu falei, não, tirar 5 que é amiga. Aí eu vi lá um vídeo, mostrei para o meu marido. O pastor Iemanjá. O pastor com a roupa de Iemanjá, cantando os corinhos de fogo. Terra, oh, podes tu contemplar esse grande varão. E lá rodando igual Iemanjá. Eu que fui de lá sei como é que ela rodava. Rodando igual Iemanjá. E a roupa igual Iemanjá e está lá. O pastor Iemanjá. Aí mais de não sei quantas mil visualizações para o que não presta. Agora quando a gente lança um texto lá, que é Bíblia pura, que é estudo, 8, 10 pessoas curte. Olha aí, missionário Inês. Parece que a blasfêmia tem mais valor do que a palavra nos dias de hoje. Parece que o que é postado ensinando a Bíblia tem menos valor do que os sites para saber fofoca. Aí Jesus está subindo. Jesus está de encontro ao Sinédrio. E de encontro ao Sinédrio, chega lá. Que pecado esse homem fez? Não tinha nem pecado. E o Sinédrio, Rogério, ainda estava contra. Porque o Sinédrio, olha só. Tinha 71 homens. Eles não podiam julgar ninguém à noite. E Jesus chegou lá à noite. Então eles não podiam julgar Jesus lá à noite. E ainda inventaram 2 crimes que Jesus não tinha. Que era a blasfêmia do Espírito Santo e que era ter se levantado contra o Império Romano. Jesus nunca se levantou. Aí você vê, quem levou Jesus na cruz? Foi o Sinédrio? Mesmo com tudo isso? Não foi. Quem levou Jesus na cruz? Quem levou Jesus na cruz? Foi Pilatos, que foi covarde. Homem podia ouvir mais as mulheres, mas não ouve as suas esposas. E muitas vezes ouve coitado, porque não... Tem um ditado que diz assim, olha, se conselho fosse bom, vendia.
Mas a minha mãe, uma boa antiga mãe, com 91 anos, meu pai morreu com 81, falava assim, minha filha, eles não eram nem crentes. Depois eu fui descobrir na Bíblia. Ele falava assim, olha, quem não ouve conselho, ouve coitado. Aí eu descobri na Bíblia que, na palavra diz assim, na multidão de conselhos, há multidão de sabedoria. Aí não ouve pai, não ouve mãe, não ouve tio, não ouve pastor. Aí quando cai, quebra a cabeça, culpa a igreja, culpa pastor, culpa pai. Por quê? Porque não ouviu. Já pensou se a mulher de Pilatos, se ele fosse ouvir a mulher dele, a mulher dele falou assim, homem, o que você vai fazer com esse homem? Vai derramar sangue inocente? Pilatos achou que estava tudo bem, né? Falou assim, é o seguinte, porque ele queria agradar o povo, né? Governador, Roma, queria agradar o povo. Aí vem o povo. Fala assim, é o seguinte, tem um criminoso aqui, irmãos, Barrabás era um dos piores bandidos da época. Aí ele fala assim, olha, tem um homem aqui chamado Barrabás, vocês querem o seguinte, a ordem diz assim, e o critério diz assim, solta um preso, né, libera a crucificação de um e crucifica o outro. Aí a pergunta, quem vocês preferem? Crucifica Jesus ou Barrabás? Olha a multidão que aplaudia. Olha os religiosos que rejeitaram. Jesus, pronto. Foi escolhido. Aí ele vai, pega a água e fala assim, eu lavo a mão desse sangue de um inocente. E aí, queridos? Quem levou Jesus para a cruz não foi Caifás, não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi Judas, não foi Pedro com toda a traição, não foi Judas, foi os nossos pecados. Como apóstolo foi? Porque Jesus só veio ao mundo, que já estava na agenda de Deus, ele vinha ao mundo para morrer por mim, por você, porque senão nós perderíamos o direito. Morria hoje, não ia para o céu. Morria hoje, não tinha vida eterna. Por causa do pecado que inflamou a terra. Teve um cirurgião plástico que foi estudar Isaías 53. E ele descobriu, quando Jesus estava lá na cruz, no Gólgota, Monte Caveiro, pendurado numa cruz que era para Barrabás e não era para ele, não é? Ele descobriu no mínimo 6 nomes de feridas que Jesus teve. Jesus teve feridas por causa da coroa de espinho. Jesus teve feridas por causa das bofetadas que eles davam. Jesus teve ferida porque eles usavam chicotes, e os chicotes, alguns deles tinham dente, né, de osso, ou então tinha ferro, aço, ferro. 40 menos 39 chicotadas. Era mais um tipo, ou seja, a coroa de espinho era um tipo de ferida que deu. A chicotada era outra ferida. A lança que foi cravada era um outro tipo de ferida, de abertura, de lacerado. Braço e as pernas, com os pregos que era cravado, irmãos, cravado, que varava. Era outro tipo de ferida. Então, o cirurgião falou assim, foram mais de 5 tipos diferentes, eu até anotei. Mais de 5 tipos de feridas. Olha só, contusão, laceração, penetração, perfuração, incisão e outras mais feridas. Um homem sozinho
aguentar tudo isso. Por causa de quem? Do meu e do seu pecado. E você ainda fica com mimimi, brigando por qualquer coisa na igreja. Você ainda acha no direito de se considerar o bonzão dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos de querer Deus dia após dia. De viver uma vida com Deus. De andar com Deus. Sabe, eu amo a minha geração agora também. Mas eu estou com muita saudade da geração passada, daquele povo assim. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nem o irmão? Estou com saudade desse povo. Que era taxado, lá vem os bíblias. Lá vem os caretas. Mas era um povo que orava mais, jejuava mais, lia mais Bíblia. A gente fica 2 horas cantando, mas se o pregador passar de 40 minutos, esse pregador prega demais. Sabe o que é isso? É não ter prazer de ouvir a palavra. A palavra diz assim, guardei a palavra no meu coração e eu a escondi. Oh, irmãos, eu amo os meus levitas, eles sabem disso. Eu amo louvor, todos eles sabem. Mas não tem mais nada mais precioso do que a palavra. Porque o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés, para os nossos pés é a minha palavra e luz para os nossos caminhos. Quem te guia até a cruz é a palavra. Quem te faz chegar mais perto da cruz é a palavra. É um pouquinho que você lê todo dia que vai te levando mais para a cruz, vai te curando, vai te libertando, vai te curando os traumas, vai tirando as rejeições, vai tirando os complexos, vai tirando tudo que é de bagagem. Mas sabe por que tem muita gente que tem 10, 20 anos que estão dentro da igreja e não são libertos? Porque não lê Bíblia. Porque a palavra diz assim, conhecereis a palavra e a palavra me libertará. Ô, irmãos, vamos para a palavra. Eu quero que você fique de pé agora. Crucifica-o. Aí Jesus foi crucificado. Interessante que a cruz do lado esquerdo tinha a cruz do lado direito. Tinha 2 marginais, 2 bandidos, que mereciam estar lá no Monte Gólgota. Merecia estar lá naquele cemitério. Jesus não merecia. Porque não foi encontrado pecado algum em Jesus. E até o Sinédrio foi errado. Se fosse nos dias de hoje, dava para entrar com uma ação, né? Porque eles não podiam julgar Jesus à noite. E eles compraram testemunhas para falar que Jesus blasfemou e para dizer que Jesus estava contra o império. Aí Jesus está lá. Na hora que os mesmos que o aplaudiram estavam rejeitando, os mesmos que aplaudiram Jesus é o popstar, Jesus cura, Jesus salva, liberta, Jesus crucifica. Estava zombando, estava escarnecendo. Irmãos, você ser rejeitado por uma pessoa, 2 até 10, tudo bem. Mas ser considerado o mais rejeitado sobre todos, sabe por quê? Lá no cemitério, Pastor Rui, a gente vai no cemitério, a gente sabe que tem umas pessoas falsas. Todo cemitério tem gente falsa. Você vai ver. Daqui 100 anos, quando eu morrer, vocês vão estar lá, aí vai ter alguém assim, eu amava a apóstola Isabel, a pessoa metia o pau em mim o tempo todo. Ai, a apóstola Isabel era a pessoa, todo morto é bom, você já viu, irmãos? Um dia eu fui no cemitério de um parente meu, aí uma prima falou bem assim, ai, mas era tão boa, eu falei, não, ela nunca foi boa, ela sempre foi peça ruim. Não é, Fernando? Você já viu, não morre o ruim, irmãos. A pessoa pode ser bandido, estrupador. Tá lá, morreu, virou santo.
Mas Jesus não virou santo, você acredita? O povo vendo Jesus suando sangue. Isaías diz que Jesus ficou com o rosto desfigurado. Tem gente aí que fala que Jesus era feio. Me prova que Jesus era feio. Prova na Bíblia para mim, me prova. Eu quero saber. Não diz que ele era bonito, igual Davi, igual Absalão. Mas também não diz que ele era feio. Porque o desfigurar na cruz eram os pecados nossos sobre a vida dele. Não tinha aparência nem formosura. Não é porque ele não tinha sido uma pessoa bonita. É porque na cruz ele estava desfigurado. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Porque ele carregava sobre si as nossas chagas, as nossas enfermidades, os nossos pecados, irmãos. Você reclama de ser rejeitado por um, por dois, e já quer se matar, quer tomar chumbinho, entra em depressão. Com todo respeito, eu sei, como uma boa estudiosa, eu não estudo muito, mas estudo um pouco. Eu sei que tem depressão que é física, espiritual e outra tem emocional, não é? Eu sei disso. Mas, irmãos, as pessoas por qualquer coisinha já estão entrando em depressão. Se você for rejeitada por 10 namorados, você vai ter 10 rejeições, 10 decepções. Eu nunca vi uma geração com tanto síndrome do pânico. Uma geração com tanta crise de ansiedade. Irmãos, nessa pandemia, eu tiro por mim a pastora Roberta e o pastor Watson. De manhã, de tarde, de noite, madrugada, irmãos. O povo com crise de ansiedade, síndrome do pânico, com medo de sair, com medo de estar... Irmãos, lembra do sacrifício da cruz? Você só vai morrer agora se Jesus quiser você com ele lá agora. Caso contrário, você não vai morrer agora, vai viver e vai contar as maravilhas do Senhor, teu Deus, na terra. Porque foi pago um alto preço, Roberto. Um preço da cruz. Agora você pensa, ser rejeitado por 10 e ser rejeitado por todos. Porque diz a história, irmãos, que todo mundo que estava lá, os que aplaudiram Jesus estavam lá rejeitando ele, querendo a crucificação. Ele foi rejeitado até pelos apóstolos, porque negaram ele. Vê se tinha alguns dos Jesus bem pertinho lá. A Ância, a mãe dele, chorando, chorando, chorando. Porque mãe é assim, irmãos. Por isso que eu não abro mão de mãe, porque mãe é assim. Mulher rejeita, marido rejeita, mãe não rejeita. Não é não, Ana Paula? É assim. Eu fui, pastor Sérgio, o senhor sabe disso, que o senhor faz trabalho lá. Eu visitei todos os presídios, minha amiga Renata está ali, sabe disso, que ela congregou comigo na tenda e eu fazia trabalhos penitenciários com o pastor Valls. Eu visitei todas as penitenciárias de Brasília, delegacia, núcleo de custódia, colmeia, Papuda. Irmãos, era uma esposa, era um filho, era um pai para 100 mãe, dormindo dentro do carro para pegar uma senha, para visitar o filho estuprador, estelionatário, marginal, assassino. E é por isso que a Bíblia diz assim, ó, ainda que a mãe se esqueça de amamentar seu filho, eu nunca me esquecer. Porque é quase impossível, missionária Regina, Mari, é quase impossível uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho. Mas se uma mãe se esquecer, ele não se esquece de você. Estava lá Jesus, a mãe de Jesus, olhando para a cruz. Estava ou não estava? A Bíblia diz ou não diz? Quem estava lá? Os bajuladores? Estava não, aqueles que aplaudiram, rejeitaram ele. Os próprios apóstolos, 2 deles traíram ele. E os outros, ó, estavam bem mais distantes para não se comprometer. Quem estava lá perto dessa mãe? Era igual na travessia de atravessar o Gólgota, de ir para o Gólgota. Interessante, né, irmãos? Eu não sei, eu pego a parte que me toca. Porque eu acho que
pegaram lá o sirineu porque ele era preto. Foi não, pastor Rui? No meio da multidão, a cruz de Jesus lá muito pesada, pega lá um sirineu, um homem de pele escura. Eita, irmãos, eu queria ter sido esse, né? Ajudar Jesus a carregar a cruz. Apóstolo, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que diante de todos os seus desafios de carregar a cruz, sempre vai ter alguém que Deus vai colocar no teu caminho para te ajudar. Irmãos, em toda a minha história de manancial, em toda a época de luta, de traição, de afronta, por causa da obra, em toda a época tem alguém, 1 ou 2 ou 3, que Deus levanta para estar do meu lado. Quando eu penso que não vou dar conta, tem alguém lá. Vai não, Isabelzinha, ó, estou com você aqui. Moisés, vou dar conta não, Deus. Ó, Moisés, Arão e U tá levantando os seus braços. Eu quero lhe dizer o seguinte, que nessa carregada da cruz, até a volta de Jesus, por mais aflição que você esteja passando, Deus vai colocar sirineu no teu caminho. Deus vai colocar pessoas para te ajudar na caminhada. Deus vai te ajudar a labrar churri. Mas o que o Senhor quer e a senhora está falando para mim aqui, fala para mim, igreja, não esquecer da mensagem da cruz. Eu não estou pedindo para você se esquecer da salvação do seu marido. Eu não estou pedindo para você se esquecer do seu concurso. Eu não estou pedindo para você se esquecer do seu casamento. Ele vai dar, da sua casa, do seu carro. Eu só estou pedindo para não esquecer do que eu fiz por vocês. Porque ninguém faria, eu fiz. É só isso. Quero que você, aonde você estiver, que a gente não pode chamar ninguém aqui à frente. Mais de 5 tipos, missionária Márcia, de feridas. O cirurgião, ao estudar Isaías 53, descobriram. Suor. Sangue. Você ainda tem dúvida de que Deus te ama mesmo? Pensa para ele, Rafael. Deus, Jesus deixou de ser Deus para ser homem. Deixou de ser rei para ser servo na terra. Por causa de mim e por de você. E você ainda pergunta se Deus te ama de verdade. Você ainda pergunta se Ele se importa com você de verdade. Você ainda pergunta se Ele realmente está com você todos os dias da sua vida. Você ainda tem coragem de perguntar se Jesus te ama depois de tudo isso que eu preguei? Depois de tudo isso que eu expliquei? Que Jesus foi rejeitado pelos seus próprios amigos, pelo seu povo, pela sua família, foi rejeitado pela própria religião, foi rejeitado, foi maltratado, foi cuspido, foi apedrejado. Por causa do seu pecado. Quem te levou Jesus para a cruz? Foi o meu pecado e o seu pecado que levou Jesus para a cruz. E você ainda pergunta se Jesus te ama mesmo só porque a bênção material ainda não chegou. Só porque, irmãos, a bênção da terra ainda não chegou, sendo que a melhor bênção. Tem alguns historiadores que criticam essa música assim, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda... Aí tem uns que criticam. Eu entendo o contexto da canção, mas eu entendo também o teólogo. Porque o teólogo fala assim, o melhor já veio. Porque o melhor não é o marido, o melhor não é o carro, o melhor não é o concurso, o melhor não é a casa, o melhor não é a roupa de marca, não é a bolsa. O melhor já veio, que foi Jesus, por mim e por você. Com toda sinceridade. Aonde você estiver, não interessa quem está do lado, o importante é você e Deus.
quero perguntar aqui, quantos em meio a alguma aflição e angústia duvidou da paternidade de Deus? Duvidou, pensou assim, Deus me abandonou, Jesus não me ama, se Ele me amasse mesmo, eu não estaria passando por esse problema, se Ele me amasse mesmo, porque a nossa tendência é nos vitimizar, né? Tem alguém assim? Tem alguns corajosos assim. Sabe por que eu quero fazer isso? Porque eu preciso fazer uma oração de quebra por você agora. Porque quando a gente duvida que Deus está conosco, a gente está negando Jesus. E a gente está dizendo assim, Jesus não pode fazer por mim. Quando eu estou perto da cruz, quando eu entendo o caminho da redenção, caminho do Calvário, do Getsêmani, do Sinédrio, quando eu entendo o caminho da cruz, quando eu entendo, irmãos, isso, é impossível eu duvidar do amor de Jesus por mim. Irmãos, eu posso duvidar, olha, depois que eu entendi isso, eu posso duvidar do amor de qualquer pessoa da terra, mas eu nunca, depois que eu aceitei Jesus de verdade, que eu entendi a redenção, a remissão, que eu entendi o Calvário, que eu entendi a mensagem da cruz, Lili, nunca mais eu duvidei do amor de Jesus. E é por isso que eu estou 31 anos servindo a Ele, e se Ele não quiser me dar nada, eu vou continuar amando Ele, entregando para Ele, porque eu não tenho como duvidar do amor de Jesus, vendo o que Deus fez por mim e o que o Filho fez por mim. Eu quero que você levante a mão aonde você estiver, se em algum momento da sua vida você duvidou do amor de Jesus. Isso, fica com a mão levantada. Não tenha vergonha não, o importante é você e Deus. Outra coisa que eu quero finalizar. Quando eu consigo entender a cruz, a mensagem da cruz, eu não tenho dificuldade em perdoar. Apóstolo, mas você é mulher. Eu sou. E teve alguns dias que eu fiquei muito irada. Meu coração se encheu de raiva de algumas situações de uma pessoa. Mas na madrugada eu falei assim: Deus, eu entendo o plano da cruz. Eu não posso ficar com isso no meu coração. Porque o preço foi alto demais que o Senhor pagou para mim me dar o luxo de perder a minha salvação por causa de ódio e de mágoa. Se eu estou perto da cruz, eu não vivo na prática da mentira mais. Se eu estou perto da cruz, eu não vivo mais na prática das fábulas mundanas. Porque quanto mais perto da cruz, mais você se distancia das coisas da terra. Como assim, apóstola? Eu vivo no mundo, mas as coisas da terra não podem me dominar. A internet não pode me dominar. O Facebook, o Instagram não pode me dominar. O meu relacionamento não pode me dominar. O meu trabalho não pode ser maior do que Deus. Irmãos, eu tenho ligado para algumas pessoas. Vem para a igreja. Aí a pessoa fala assim: ai, apóstolo, eu estou trabalhando tanto. Presbítero Fernando, quem está perto da cruz sempre vai ter tempo de estar na congregação dos santos. Quem está perto da cruz, irmãos, nem o medo do Covid impede ele de estar na igreja, né, missionário Inês? Olha aí, ó. Tô com muita gente
Senhoras e senhores, tudo retornando, falando assim: não dá mais para ficar fora do templo. Sabe por quê? Porque tão perto da cruz, não consegue mais, irmãos. Eu fiquei, olha, irmãos, a minha maior dificuldade na pandemia irmãos, eu não nasci para ficar em negócio de live, gente. Eu nasci para estar na igreja. Salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria, irmãos, quando chega no domingo, 3 horas da tarde. Ai, irmãos, eu já começo a me arrumar, eu já começo a pedir para passar roupa, eu já começo a mexer no cabelo, porque o cabelo é difícil mesmo. Irmãos, de tanta alegria de vir para a casa de Deus. Agora, quem não está perto da cruz, inventa dor de cabeça, inventa cólica, inventa, põe filho no meio, põe esposo no meio. Um dia eu deparei com um esposo, eu falei: meu irmão, deixa sua esposa ir para a igreja. Ele: apóstolo, eu não estou impedindo ela de ir para a igreja, né? Ela falou que é o marido. Eu falei: não, para mim é melhor ela ir na igreja do que ela assistir a novela lá das 8. Quem está perto da cruz, não deixa não deixa de vir para um culto para ir ver jogo do Flamengo, irmão. Quem está perto da cruz, pode ser Copa do Mundo, às 18h30 está marcada a final. Eu vou para o templo orar, meu irmão. Quem está perto da cruz não inventa desculpa e não coloca culpa nos outros para não buscar. Sabe por quê? Porque entendeu a mensagem da cruz, entendeu que foi preço de sangue. Alabraçuri, calabraçuri, calaracéia. É isso, meu irmão. Eu quero orar por vocês. Eu quero apresentar diante de Ti, Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos, todos que um dia questionaram, Pai, se o Senhor o amava mesmo, se o Senhor se importava mesmo com eles. Nos perdoa, Pai, por algum dia na vida ter duvidado do Teu amor, mas agora que nós entendemos a mensagem da cruz, não tem como duvidar. O amor de Deus é incondicional. Tem um louvor bem bonito que eu gosto, que diz assim: Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Você pode entender esse amor do Senhor por você, é um amor incondicional. Você pode ser branco, negro, pobre, rico, miserável. Você pode ser gordo, magro. Você pode ser loiro, você pode ser ruivo. Você pode ser de qualquer jeito. O amor dele é incondicional por você. Ele te ama.